Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos com um vídeo bem diferente aqui no canal, tá? Mas claro, sem fugir do tema, né? E eu trouxe o mozão aqui para ver se eu tô bem em questão a alguns assuntos sobre a igreja, tá? E o mozão vai me fazer algumas perguntas relacionadas e eu vou ter que descobrir se é mito ou se é verdade. Vamos ver se eu tô boa, hein? Vamos lá, mozão. Pode começar. Tá. Verdade ou mito? Isso aqui é moleza, não vou nem precisar se é fácil. Tá. Os católicos não são cristãos. Pode ser mito, como também pode ser verdade, porque existem muitos católicos que se dizem católicos, mas que não são cristãos. De acordo com a igreja, eu tô perguntando. De acordo com a igreja? De acordo com a igreja, sim, é verdade. E também é fato que, né, de acordo com a teologia, com os estudos baseados, os católicos são os cristãos originais, porque eles frequentam, nós frequentamos a igreja fundada por Cristo. Sim. Então, os Sendo católicos a primeira igreja fundada. os católicos não são cristãos? É mito. É mentira, é lenda. Vamos lá. A Igreja Católica abandonou a Bíblia para tradições feitas por homens. Mito. Correto. Mitaço. Enquanto a Igreja Católica tem muitas tradições que não são explicitamente encontradas na Bíblia, assim como todas as igrejas, as tradições em si não são ruins. É somente quando as priorizamos como próprio Deus ou quando elas nos afastam mais longe de Deus em vez de nos aproximar. Uma das razões pelas quais a Igreja Católica tem tantas tradições é que os apóstolos no primeiro século não escreveram absolutamente todas as coisas que ensinavam. Na verdade, João, versículo 21 a 25, nos diz: Jesus fez muitas outras coisas também. Se cada uma delas fosse escrita, suponho que mesmo o mundo inteiro não teria espaço para os livros que seriam escritos. Ah, esse aqui, eu adoro esse aqui. Esse aqui é o que mais dá essa questão de, desculpa o termo, gente ignorante. Então tá, vamos lá. Os católicos adoram Maria, santos e estátuas. Vamos lá! Mito! Isso é um mito! Nós, católicos, não veneramos e adoramos imagens. Não colocamos santos na frente de Deus e na frente de Jesus. Nunca fazemos isso. Se um dia vocês verem qualquer católico fazendo isso, vocês podem meter o pau, porque isso é um pecado gravíssimo. Sim. Nós não adoramos santos, gente. Isso é uma lenda que protestantezinho ignorante adora falar. Outro ponto também. Ao mesmo tempo que Deus fala para não venerar ídolos, ele também pede para poder construir imagens para que as orações cheguem até ele. Sim. A serpente de prata é um exemplo claro disso, se vocês pegarem para vocês verem. Tem uma passagem que fala que Deus manda construir uma estátua para que as orações cheguem até ele. E pelo amor de Deus, gente, a adoração de imagem é pra gente é pra gente que crê em questão de politeísmo. Politeísmo é a religião dos gregos, dos deuses da mitologia grega, tá? Então, a diferença é, os santos existiram na vida real, os deuses não. Isso é um fato claro, qualquer pessoa sabe disso. Os santos nada mais são do que pessoas que foram escolhidas para fazer para levar a palavra de Deus através de atos e viver em santidade. Vocês querem um exemplo claro disso? São Francisco de Assis. Então, assim, gente, não pense que nós adoramos a imagem. Nós usamos ela como referência, né, do que essas pessoas foram um dia. Então, elas são... É como se fosse uma fotografia, tá? Não que veneramos, não que adoramos. Nós não colocamos os santos na frente de Jesus, na frente de Maria, na frente de Deus. Nunca. Nunca.
Vamos lá para o próximo, então. Os católicos acreditam que as pessoas são salvas pelas obras? Mito ou verdade? Como assim você diz obras? Que Pelas obras pessoas da igreja. São salvas pelas obras da igreja? Isso é mito. É mito. Verdade, é mito. Ó, tô boa, hein? E por que é mito, amor? Explica. Então, isso é mito porque, na verdade, quando você fala assim de ajudar a igreja com obras, na verdade, você está ajudando obras da igreja para poder estar ajudando também pessoas, porque a Igreja Católica também ajuda muitas pessoas, moradores de rua, pessoas em situação de, por exemplo, crianças órfãs e vulnerabilidade. Vulnerabilidade. O próprio padre que vai celebrar o nosso casamento, por exemplo, o Padre Gilson, ele faz muito isso todo ano. Sim. Ele é o maior exemplo claro disso. A igreja onde eu fui batizado, onde eu comecei o teatro, também a Belo Ramo, todo ano eles fazem questão de fazer uma comida e levar comida de rua para os moradores e tal. É uma coisa que Jesus ensina. Fazer como é que fala? Dele alguma coisa a quem lhes pedir. Quando ele fala isso assim, ajude aquele que precisa. Né? Ele fala no Evangelho de São Lucas, vocês conseguem encontrar Jesus falando isso. Tá? Então, é muito por causa disso. João Paulo II, por exemplo, ele foi um cara que ele enfrentou um montão de desafios, principalmente que às vezes as pessoas tentavam colocar contra ele, os protestantes também, muitos não respeitavam, os luteranos tentavam fazer coisas, e ele, sabe o que ele fazia? Ele rezava. Ele rezava, ele fazia diferença. Muita gente que nem acreditava em Deus acabava ouvindo ele, mesmo não crendo, mas respeitando o que ele falava ali. Porque ele nunca foi um cara de desafiar os outros. Muito pelo contrário, ele tentava acolher todos que creiam e não criam e também não acreditavam em Deus. Então, ele fazia muito isso. Na Igreja Católica não existe isso. E eu acredito que nenhuma igreja, nenhuma religião também possa existir isso, né? Porque eu acho que quem nos dá a salvação é Deus, né? Somente Ele vai nos dar. Agora, o homem não tem como. É impossível. Então, fica aí o alerta para vocês, tá? A Igreja Católica adicionou novos livros ou não? É verdade. Mito. Por que é mito? Porque a Igreja Católica, ela não adicionou. Ela simplesmente, tudo que estava comprovado, que estava escrito, ela colocou. Tem livros que ela adicionou, mas não tempo agora. Ela adicionou lá atrás, que foi comprovado. Sim. Tanto que, se você for pegar, a Igreja Católica tem 73 livros, enquanto a evangélica tem 60 e poucos, que eu não lembro agora. Sim, acho que é 64 ou 64. 63. Ela tem 10 livros a mais que a igreja evangélica. E a gente tem aqui, ó, Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1, Samuel 2, Reis 1, Rei 2, Crônicas 1, Crônicas 2, Esdras, Nêmias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus e Macabeus 2. Livros sapienciais. Esses livros foram escritos por Salomão também, alguns deles. Então a gente tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Esse sapienciais, por exemplo, ele não está incluso na igreja evangélica. Ele não é considerado pela igreja evangélica, que é um pecado grave, né? A gente tem livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora, assim, deuterocanônicos. Porra, eu nunca pensei que eu conseguia falar essa frase sem gaguejar. Essa palavra sem gaguejar. Tobias, Judite, Macabeus I, Macabeus II, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os livros de Esther e Daniel são considerados livros deuterocanônicos. No Evangelho a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João.
Mateus e João eram apóstolos diretos de Jesus. Uhum. João era o mais amado entre os 12 e um dos mais próximos, Sim. junto com Pedro e Tiago. Sim. Tá? Livro histórico, Atos dos Apóstolos. A gente tem Epístolas Paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Alguns aqui eu nem sabia, tá? Então tô lendo aqui, tô sabendo agora. Aí a gente também tem Epístolas Gerais, Tiago, 1 Pedro, Pedro II, João I, João II, João III e Judas. Gente, não é o Judas Iscariotes, tá, gente? É Judas Tadeu. Pelo amor de Deus, não confunda. São dois Judas. Tinham dois Judas, como também tinha dois Simão. Tinha Simão Pedro, que foi um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus, e tinha Simão Zelote. Uhum. Tá? Tinha Tiago menor e Tiago maior. Então, assim também como tinha dois Judas. Judas Iscariotes, traidor, e Judas Tadeu, que foi fiel a Jesus até o fim. Uhum. Aí, Apocalipse também. Uhum. Também tinham livros não canônicos que foram aparecendo com o tempo, mas que também são considerados. Prece de Manassés, 3 Esdras e 4 Esdras. Uhum. Então colocaram... Então esses são os livros Foi principais. Foi adicionado. Não, mas não foi adicionado assim. É porque eles foram vários livros também com o decorrer para poder também a Bíblia se adaptando, eles também tiveram que procurar, né, enfim. Os sacerdotes católicos não podem se casar. Sacerdotes. É verdade? É um mito. Ué, o sacerdote não é o padre? Não. Ah, não! Os sacerdotes são casados. É verdade. Todos os sacerdotes só podem entrar com o padre quando eles já têm anos de casamento ou quando eles estão no noivado ou algo do tipo. E aqui explica por quê. Os sacerdotes são casados, alguns ainda têm filhos e netos, tá? Isso ocorre quando o homem já é casado e um sacerdote em uma denominação diferente e depois se converte ao catolicismo mais tarde. Gente, tem uma questão muito importante que talvez vocês não saibam sobre a Igreja Católica. Assim como também os pastores na Igreja Evangélica podem celebrar casamentos, existem também sacerdotes que podem sim celebrar casamentos com autorização da Igreja. Porém, eles só podem celebrar casamentos depois de terem feito teologia, depois de estudar a Bíblia e principalmente ter muito tempo de casado. Esse aqui é... Católicos recrucificam Jesus na missa. Mito. A gente nunca faz isso. Tem a explicação por quê? Tem. Pode falar. Não houve esse mito na vida real, mas aparentemente é popular. Muita gente acredita que a gente faz isso. É normal das pessoas pensarem que nós fazemos de recrucificar, mas muito pelo contrário. No momento em que o padre pega a hóstia e fala com Cristo e em Cristo, ele fala assim, ele repartiu o pão e deu os tipos de vida. Nós estamos ali ajoelhando perante a Jesus por respeito a ele ter morrido na cruz. Quando a gente pega a hóstia também, e a gente se ajoelha, é um dos momentos mais importantes. Tanto que em Sexta-feira da Paixão a gente faz muito isso. Então a gente não recrucifica. A gente ajoelha durante a missa para demonstrar um respeito por amor a Jesus. Os sacerdotes católicos são manipuladores infantis. Mito. Explica o porquê. Tá, vamos falar aqui, tá? O problema não é em si a Igreja Católica, tá? Infelizmente, nós temos pessoas que se dizem padres, que se dizem sacerdotes e fazem, desculpa lá, mas fazem, você pode até colocar o pedido maldade. Fazem e aí com isso eles acabam manchando a Igreja Católica. Gente, desde muitos tempos antigos a Igreja Católica também cometeu muitos erros, tá?
Mas não a igreja, e sim quem a regia. A igreja é anti-mulher. Falso! Se fosse Eu acho que não isso, preciso nem falar sobre não isso. existiria freiras. Não existia santas. Não existiria beatas. Não existiria mulheres fazendo trabalhos dentro da igreja. Não precisa falar mais nada, né? Quer concluir, amor? Eu só falo para as pessoas o seguinte, estudem a Bíblia direito. Se vocês querem ver o que vai acontecer com a Igreja Católica agora, vamos esperar o Papa Leão XIV fazer a parte dele. Sim, e não acreditar em tudo que a mídia fala. Porque vocês vão... Muita gente, não falo vocês que estão nos assistindo, mas muita gente vai por mídia de televisão e de internet. E tem muitas pessoas que são maldosas e querem ferrar com a imagem da Igreja Católica. Então eu falo para vocês assim, se vocês querem saber o que vai acontecer, vocês precisam ficar atentos. Sim. Precisa estudar a Bíblia. E olha só. E saber a diferença de idolatria para veneração. Exato. E olha só. E se eu não me engano, amanhã, tá? Eu não lembro muito bem da data, mas se eu não me engano, eu acho que é amanhã, dia 18. Será a primeira missa oficial. E você sabe... E onde, a partir dali, começará o legado dele. É a partir de amanhã, dia 18 de maio, se eu não estou enganada. E tem um motivo também por que ele escolheu essa data. Tem um motivo, você sabe por quê? Porque foi nessa data, exatamente 18 de maio de 1920, que nasceu São João Paulo II. O qual ele também era muito próximo também. Então, amores, é isso. Espero que a gente tenha deixado um pouquinho só mais transparente, né, sobre a Igreja Católica com esses mitos e verdades. Claramente não somos nenhum expert, tá, sobre a Bíblia ou sobre qualquer coisa que tenha da igreja, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, com Nossa Senhora e até o próximo vídeo, se Deus quiser.